الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نور وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. E aí, continuando nosso assunto sobre o Bid'ah, inshallah, hoje a gente vai trazer mais outros sábios que nos explicaram realmente o que é Bid'ah. Quando a gente fala Bid'ah al-Muhdatha, é algo que foi implementado depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas sendo que os sábios eles entenderam, de acordo com hadiths do profeta e também do Umar ibn al-Khattab, que o bid'ah não é qualquer bid'ah que é ruim. Não significa algo que o profeta não fez na época dele, prática, isso vai se tornar bid'ah. Mas desde que esteja com o espírito do Al-Qur'an e da Sunnah, umas práticas, sim, isso pode fazer mesmo se o profeta não tivesse feito. Já dei o exemplo aqui, exemplo de zikrs, porque zikr está aberto no Al-Qur'an. O Al-Qur'an nos incita para fazermos o zikr, e aí isso pode fazer mesmo o profeta não fez dessa forma, mas entra no espírito do Al-Qur'an. Então hoje a gente vai trazer um grande sábio, que é Imam Ibn Daqiq al-Eid, que explica assim: todos os bid'ah não são ruins. O bid'ah ruim, tem bid'ah ruim nas crenças, como hoje tem grupos muçulmanos também que nasceu no século XIX, que tem uma visão assimilacionista ou corporalista de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um bid'ah muito grave, que jamais o profeta nos alertou sobre esse tipo de bid'ah. O fato de você transformar as adorações, mudar os horários das orações por bem querer, isso sim é bid'ah. Mudar os números de rak'ah é bid'ah. Ou é sabidamente que o profeta é o último profeta, que não há profeta depois do profeta, mesmo sendo muçulmano. Qualquer que seja o patamar da pessoa, a gente olha dizendo assim: essa pessoa é o profeta depois do profeta. Isso assim é bid'ah muito grave. E tem dentro dos comunidades muçulmanos pessoas que acreditam ser os líderes e profeta. Isso assim bid'ah é muito grave, que leva assim para o desvio, que leva para o castigo. Mas bid'ah que está dentro das práticas religiosas, que está dentro do espírito Al-Qur'an, da Sunnah do profeta e dos sahabas e dos sábios, sim, isso é bid'ah bem aceito no Islã. Então, Imam Ibn Daqiq al-Eid, ele na realidade o nome dele é Sheikh al-Islam al-Hafiz, especialista em ciência do hadith, Al-Faqih, especialista da jurisprudência islâmica, Taqiyuddin Abul Fath Ibn Daqiq al-Eid. Ele nasceu em Yanbu, uma cidade perto de Medina, quando faleceu em Cairo. Quando faleceu até agora vai dar mais ou menos 700 anos. Ele era da escola de jurisprudência Shafi'ita. Ele escreveu aquele comentário muito famoso do Imam Nawawi, muito famoso do 40 hadiths. E certos sábios o consideram como sendo Mujaddid, aquele que revitaliza a ciência islâmica no século VII. E aí, vou dar aqui alguns sábios da sua época depois falaram sobre o Ibn Daqiq, porque quando os sábios testemunham sobre outros sábios, mostra sim, esse sábio é um grande sábio. Sheikh Izzuddin Ibn Abdissalam fala o seguinte: as terras dos egípcios se orgulham de duas pessoas nas duas extremidades, que seja Ibn Munayr, ele é um orgulho, mas em Alexandria, e Ibn Daqiq e Ibn Qus. Qus seria uma cidade no centro-oeste hoje do Egito. Então,
é uma pessoa onde os adeptos islâmicos, os muçulmanos se orgulhavam. E Abul Fada, ele fala o seguinte: ele é o juiz dos juízes shafi'itas das terras egípcias, ele era um eminente imã. Ibn Said al-Nas disse ao seu respeito: eu não vi uma pessoa igual a ele. Então esse Sheikh Ibn Said al-Nas, que quando faleceu agora vai dar mais ou menos 700 anos. É bom falar as idades, né, para mostrar que sim, são pessoas que falaram isso, que faleceram há muito tempo. E Abul Hayyan al-Andalusi, ele fala o seguinte: ele é o sheikh, o faqih, especialista de jurisprudência islâmica, o imam, o sábio sem igual, o piedoso, o mufti, o hafiz, quer dizer, hafiz no sentido especialista dos hadiths, a Subki, que nasceu também egípcio, mais de 700 anos. Ele fala o sheikh, o imam, o sheikh al-islam, al-hafiz, especialista das ciências dos hadiths, o asceta, o zuhd, o adorador piedoso, mujtahid mutlaq, aquele que domina de maneira completa as ciências islâmicas e que juntou todas as ciências e as práticas, que seguiu a senda dos sábios que o antecederam. E aí ele fala também, é o Mujaddid do século VII, sem divergência. A Suyuti, ele fala num verso, dizendo o seguinte: é o grande Ibn Daqiq al-Id, por unanimidade dos sábios. E Ibn Battuta, todo mundo sabe do famoso livro Rihla, que viaja ao mundo islâmico, tudo relatando, ele fala para ele é o Qadi, o juiz dos Shafi'itas, Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Id. Taqiyuddin quer dizer aquele que está o creme da religião. A Zahabi, ele fala o seguinte: ele é o juiz dos juízes das terras egípcios, o sheikh e o sábio imam, o listre sábio, o hafiz especialista dos hadiths, o modelo qudwa, que a gente precisa seguir, o adorador piedoso, o sheikh do seu época. Então aqui alguns sábios estão dizendo, porque ele explicou o hadith do profeta dizendo o seguinte: wa iyyakum wal muhdathati al umur fa inna kulla bid'atin dalala. O sentido da palavra é o seguinte: o profeta alertando, dizendo o seguinte: cuidado, alertando para você, iyyakum, cuidado, wal muhdathatis, nas inovações das coisas, das práticas religiosas, porque toda inovação ele leva para o inferno. Ele leva para o desvio, e esse desvio leva para o inferno. Mas as pessoas não entenderam, sim. Não é qualquer prática que foi feita depois do profeta, prática boa, que está dentro do espírito alcorânico, que leva para o inferno. Porque tem pessoas hoje em dia, devido a certas ideologias, até o Maulid do Nabi, o profeta não fez Maulid diretamente, mas o nascimento, sim, é uma coisa grandiosa. O que a gente acredita é o melhor da humanidade. Por isso que o Sheikh Bamba fala o seguinte: من ظن أن المصطفى مثل الورى فغمر قلبه ما ينور. Quem equipara o profeta Muhammad com demais seres humanos é porque você não bate bem da cabeça e seu coração não é iluminado. Então isso a gente precisa entender. O melhor da criatura é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igual dele não tem fisicamente e também espiritualmente. É o melhor. Tem pessoas que vai até a causa da nossa existência é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então todos os profetas eles prepararam a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso a gente precisa acreditar nisso. Então ele fala o seguinte: qawluhu wa iyyakum wal muhdathat al umur i'lamu anna al muhdatha ala al qismayn al muhdatha laysa lahu aslu fi الشريعة فهذا باطل مذموم والمحدث بحمل النذير على نذير فهذا ليس بمذموم لأن اللفظ محدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم بل لمعنى مخالفة لسنة والداعي إلى الدلال ولا يذم ذلك مطلقا فقد قال الله تعالى ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. Então aqui ele está dizendo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: wa iyyakum wal muhdathati al umur, cuidado com as coisas inventadas depois que são contrárias do espírito alcorânico, que são contrários do espírito do minha sunna.
E saibam que as inovações, o Sheikh está dizendo assim, saibam que as inovações são dois tipos. Tem a inovação que não tem nenhuma origem do din, essa inovação sim é falsa e é condenável. Acabei de falar, você inventa, transformando a shahada para entrar no muçulmano, porque shahada é uma coisa bem forte. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que mostra que profeta sim, e o último profeta, e assim também, intuitivamente, você acredita que todos os profetas citados no Alcorão, ou todos que sábios disseram, apontaram, esse é um profeta. E aí você acredita nisso. É o último profeta, o derradeiro profeta, aquele que fechou a profecia. E aí alguns muçulmanos acreditam assim, se o determinado líder religioso é o profeta, é o último profeta substituído, isso é uma bid'ah ruim. Transformando as práticas religiosas, jejum você coloca no mês diferente do mês, o Islã falou assim, isso é uma bid'ah ruim. Transformando as orações, números de orações, Fajr vou fazer 4, ou não subh, vou fazer 4 rak'ah, tornando isso obrigatório, isso sim é uma bid'ah ruim. Zuhr, são 4 rak'ah, fazer 2 ou fazer 1, isso é bid'ah. Transformando a surah do Alcorão, sim, isso é bid'ah, no sentido de bid'ah, que leva para desvio, é nessa forma. Então ele fala que bid'ah são duas formas, bid'ah que não tem base dentro da religião, essa inovação sim é falsa, é condenável. E há uma inovação que é uma analogia entre uma coisa nova e qualquer coisa que tem uma origem na religião, este não é condenável. Porque a palavra bid'ah é a palavra muhdath, que significa as duas, inovação e novidade, não são condenáveis por si só, pelo sentido da palavra, mas eles são condenáveis quando tem um sentido contrário ao sunnah, quer dizer, a crença e a sharia, e que isso chama assim o desvio. E quer dizer, a gente não vai condenar bid'ah no absoluto, porque a palavra bid'ah também existe no Alcorão, ele citou nessa ayah, onde tem a palavra bid'ah, que é um versículo do Alcorão, onde tem muhdath empregado a respeito dos termos que são citados no Alcorão, que a gente recita. E também citou a palavra do Omar ibn Khattab. Omar, quando organiza as pessoas rezarem no mês do Ramadã, quando chegou no dia seguinte ou outro dia, ele fala o seguinte: Ni'matil bid'atu hadhihi, que bid'ah boa, que bid'ah tem méritos, que bid'ah leva para a senda reta. Então aqui ele está mostrando que realmente bid'ah, a gente não vai equiparar, jogar tudo no sentido de bid'ah, como está fazendo algumas ideologias aqui. Infelizmente, tem pessoas que não são aprofundadas na religião, ou que recém-revertidas, lê isso, então vai achar, não. Da forma que as pessoas, essas pessoas que têm essa ideologia entendem, então bid'ah é isso. Uma prática, os muçulmanos praticam, eles que não acham nos livros que está sendo distribuído, então é bid'ah, leva para o inferno. Você fala, aqui eu fiz uma khutbah sobre o tasawuf, teve pessoa que entrou aqui, que escutou que fala em tasawuf, logo sentou, 30 segundos, escutou, estava fazendo, o assunto era tasawuf, mas saiu, foi embora. Então essa pessoa, você acha que vai entender a religião? Então tem pessoa que fala que o tasawuf é bid'ah. E aí, que Maulid é bid'ah, leva para o inferno. Pessoas que estão sentando uma noite, no dia do profeta nasceu, que não é meramente aniversário, mas sim aniversário religioso, onde tem méritos, onde as pessoas vão falar sobre a vida do profeta, lendo o Alcorão, fazendo dua, lembrando a importância do profeta no dia. Todo dia, sim, é Maulid, mas especificamente no dia que ele nasceu, sim, a gente pode fazer Maulid, recordando a exemplaridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando da vida dele e fazendo comidas e distribuir. Quando terminar esse assunto assim, do bid'ah, a gente vai voltar para Maulid, mostrar o que os sábios falaram, e na Meca eles faziam o Maulid Nabi, e hoje estão voltando fazendo o Maulid. E aí, alguns sábios que têm essa mesma ideia, já dei alguns aqui, Imam Shafi'i, eu vou trazer ele também aqui, o que ele falou no sentido de bid'ah. Imam Bayhaqi, Imam Ibn Battal, Abu Bakr Ibn al-Arabi, Imam al-Nawawi, Imam Ibn Daqiq falou, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Suyuti, Al-Muhaddis al-Harari. Todos eles tiveram essa explicação e muito mais do que essas pessoas também.
Um outro imam, que é Imam Badruddin al-Aini, ele distingue entre bid'a boa e bid'a que leva para o inferno, para desvio. O Imam Badruddin al-Aini, ele é o al-Allam, o ilustre sábio, o Qadi, o juiz, o Hafiz, especialista de ciências do Hadith, porque tem Hafiz al-Quran, aquele que decorou al-Quran, e tem Hafiz do Hadith, aquele que decorou os Hadiths, que vai te falar sem olhar os livros se esse Hadith é Hadith que a gente pode pegar ou não. Hadith daif, e daif não significa falso não, não significa falso, daif significa fraco, porque dentro da sua transmissão talvez tenha alguém duvidoso na cadeia de transmissão, mas não é o que as pessoas traduzem como sendo falso. E aí Imam Badruddin Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-Aini al-Hanafi, que ele é originário do Alep, da Síria hoje, que nasceu em Aitab, que hoje seria Gaziantep, na atual Turquia. Ele faleceu mais ou menos quando faleceu até... Bom, faleceu no Egito, no Cairo. Quando faleceu até agora vai dar 580 anos, mais ou menos 600 anos. Ele, no comentário do Sahih Bukhari, ele fala o seguinte: wal bid'at fil asli ihdathu amr lam yakun fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, thumma al bid'atu ala naw'ayn in kanat mimma tandariju tahta al mustahsina fi shar'i fahiya bid'atun hasana, wa in kanat mimma yandariju تحت المستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. O que ele fala é o seguinte: a inovação na origem da palavra, no aslo, é o fato de inovar uma coisa que não existia na época do profeta. E a inovação, e aí mas ele vai clarificar, a inovação é de dois tipos. Tem a inovação que entra na categoria aprovados pela Sharia Islamia, que é uma inovação boa, bid'a hasana, e aquele bid'a que entra na categoria desaprovada pela Sharia. Sim, essa inovação é mustaqbaha, que ele usou, ruim, que leva para desvio. Então aqui ele explica, ele também um sábio, referência islâmica. Ninguém vai falar que ele é qualquer um, porque um sábio, grande sábio, né, islâmico. E aí aqui ele explica assim: bid'a pode ser boa, não é o que a gente ouve eternamente aqui. Não, bid'a leva para o inferno, é bid'a, o profeta não fez, leva para o inferno. Mas os sábios não entenderam aqui. Você do século 20 ou 21 não estudou árabe, não é hafiz, não é especialista de ciências, nem sabe Al-Quran, Fatiha você lê mal, e aí acorda e fala o seguinte: é bid'a, o profeta não fez. E firme com isso. E os sábios que estudaram anos, sofreram na busca desse conhecimento, que são sinceros na sua intencionalidade, que não dormiam, que adoravam Allah da forma 1/3 que eles faziam, 1/10 que eles faziam. Você não fez, você não entendeu Al-Quran, não domina a língua árabe. E aí esse sábio sim está falando que bid'a pode ser lícito, sim. Eu costumo citar a tariqa Tijaniya, ou todos os tariqas, Qadiriya, um dos primeiros tariqa que foi organizado. Na realidade, os sábios, eles tinham os alunos em torno, sendo aqui, estudando, fazendo as práticas. Quando partem, os alunos vão copiando, continuando essas práticas. Isso que trouxe tariqa para melhoramento, que está dentro do sufismo legal. Não estou dizendo sufismo New Age, que tem hoje tendência, que tem. Sufismo não tem nada a ver com dança. Mas pessoa, se quiser dançar, batucando, falando Allah subhanahu, pode fazer. É melhor do que falando sentado num lugar inapropriado ou falando mal do outro nas costas. É melhor batucando,
dançando, falando La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, não há problema nenhuma. Mas isso não é sufismo. Sufismo é muito mais do que isso. Mas só que hoje tem pessoas que chamam isso. Ou não é fazer zikr, La ilaha illallah, fechando os olhos, sentando no... também não é sufismo. Sufismo é atitude, o caráter do profeta Muhammad. Você pratica. Virando costas ao mundo da forma que o profeta virou as costas do mundo. Não estou dizendo deixar o mundo de lado, não. Porque você vive, é aqui que se constrói. Para o além. Mas virando costas do mundo de tal forma que dunya não te leva a você contrariar a Sharia. Então aqui ele está mostrando novamente, citando os sábios que concordaram, que falaram bid'a boa tem, que é Imam Shafi'i, imam da escola Shafi'ita, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Jafar Sadiq, que é tatraneto do profeta, Imam Hassan, a gente fala assim, eles aceitaram e tem bid'a boa, Imam Bayhaqi, Imam Ibn Battal, Qadi Ibn Abu Bakr, Imam Al-Nawawi, Imam Ibn Daqiq Eid, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Suyuti, Al-Muhaddis Harari, e muito mais do que esses. هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, alhamdulillahi rabbil alamin. Então isso mostra porque um sábio, Imam Abu Bakr al-Jassas, que era um imam hanafita, que nasceu hoje no Rai. O Rai ele está no país que chama Irã, perto do mar Cáspio, no nordeste do Irã, que faleceu depois no Bagdá. Ele fala o seguinte: اتفق فقهاء على صحة الإجماع الصدر الأول أنه حجة الله لا يسع من يجيع بعدهم خلافة وهو مذهب الجل المتكلمين. Então está dizendo o seguinte: os juristas concordaram sobre a validade do consenso do Sadr Awal. Quando a gente fala Sadr Awal, são os fuqaha'i dos 3 séculos que são salaf. Salaf são os 3 séculos depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que teve sábios extraordinários no mundo islâmico, que em todos os terras islâmicos tinha sábios. No norte da África, na Andaluzia, que hoje é parte da Espanha, sul da França, que pega Portugal, na Andaluzia, da África Ocidental, da África do Oeste, do Oriente Médio, Iraque, Irã, Iêmen, Arábia Saudita hoje, Síria, Turquia, Líbano. Então, ele está dizendo o seguinte: a concordância, os fuqaha, eles concordaram sobre a validade do consenso do Ahl Sadr Awal. Sadr Awal, quer dizer, são os salaf. É uma prova de Allah subhanahu wa ta'ala que não convém ninguém que veio depois dele divergir dele. Então, se eles disseram que bid'a boa tem, não são todos os bid'a que são bid'a que leva para desvio, que leva para o inferno, a gente tem que concordar, porque tiveram capacidade de extrair no Al-Quran, na Sunnah, de entender que você não teve capacidade. 1/3 que eles gastaram suas vidas, você não fez 1/3 do 1/3 que eles fizeram. Você do século 18, 19, você do século 20. Capacidade que eles tiveram, prática que eles praticaram, o Islã você nem praticou. Do século 21 fala, não, bid'a é haram. Então ele fala o seguinte: sim, isto é, vamos dizer assim, é a doutrina de maioria dos teológicos, dos ahlul mutakallimin. Não há de forma alguma. Tem movimento que nasceu no século 18, que todos os problemas que a gente está vivendo, eles trouxeram. Toda essa confusão que a gente tem é uma ideologia. Talvez se eu falar o nome, vamos dizer, é o wahhabismo mesmo. Todos os problemas que a gente está vivendo hoje em dia, nas interpretações farrapadas, ele que implementaram. A gente vai fazer também khutbah sobre o wahhabismo, o que irmão dele falou, o que pai dele falou, o que sábios falaram.
todas as práticas que eles falam que bid'ah estava sendo praticada em Meca, em Medina, que era a ponto que hoje vamos dizer a cidade da bid'ah. Então todos os tariqas existiam ali: tariqa Tijaniya, tariqa Qadiriya, não é Qadariya, Qadiriya, um grande tariqa do Abdul Qadir Jilani, que era uma pessoa extraordinária, que nasceu em Jilan, que hoje perto do Mar Cáspio, do Imam do Shazaliya, Hassan al-Shazali, grande sheikh também, e várias de Muridiya, Khadim Rasul, de Tijaniya. Então são várias tariqas Naqshbandiya, que são tariqas sufi, que levam assim na senda reta. E hoje, se não fossem esses tariqas, bom, a gente não falaria mesmo Islã de uma forma geral. Quem está segurando o Islã hoje em dia, que mostrando a beleza do Islã, são tariqas. Isso a gente merece ser dito. São tariqas que estão dizendo isso. Então isso a gente precisa se referir sempre nesses sábios, que são joias do Islã que a gente tem. Se a gente deixar esses sábios, então a gente tende a se perder. Mas vamos se apegar com esses sábios, porque o profeta nos alertou, eles são sábios, são herdeiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não esses sábios de sofá que a gente tem hoje em dia, não. Eles deitavam nas esteiras. O profeta nem tinha mesquita de cimento, não. O que o profeta construiu não são mesquitas bonitas, não. Folheado ouro, diamante. Isso é bonito. Atrai pessoas de fora. Que beleza. Emociona as pessoas. Mas o mesquita do profeta era feito de galhos de tamareira. É na areia que eles rezavam. Mas construir pessoas. Que o Islã veio para construir pessoas. E não veio também para resolver problemas econômicos, não, hein? Ou problemas, não. Veio sim para você ter a consciência de enfrentar a vida, porque a vida não é fácil, não é difícil. Nessa dificuldade existe na vida que a gente vai se superar, que a gente até luta contra o nosso próprio ego, nossa própria alma, para se tornar anjo. Como fala esse sábio, Sheikh Issam ibn Atar, al-insan yasmu fayakunu asma min malak, wa yahbitu fayakunu ahatta min hayawan, wa akhbatha min shaitan. Que isso fala o seguinte: porque o ser humano, os anjos, eles adoram Allah subhanahu wa ta'ala, eles não sabem o que desvio. Os animais, se foram criados, eles só comem prazeres. Nós estamos no meio termo. O ser humano sim pode cair pelo mundo dos anjos, mas continuando sendo humano, comendo, bebendo, usufruindo das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, como também pode cair até ser pior do que os animais, que só vai fazer vida a prazer. A gente vê isso, vê o vídeo no mundo hoje em dia. Tem pessoas que acham que a vida, não, a vida é aqui, só aqui. Vamos aproveitar da forma que eles aproveitam, eles entendem. Mas esse sábio fala o seguinte: o insan, o ser humano, ele pode se transcender e ser superior a um anjo. Sim, pode ser superior a um anjo. Porque anjo, ele não briga com suas contradições, mas o ser humano tem capacidade de brigar contra suas contradições até chegar no seu mundo. E também pode se abaixar até ser inferior ao animal e pior do que Shaitan. Então isso existe. Temos pessoas maravilhosas no mundo islâmico. Eu costumo sempre citar aqui grandes, não sou Khadim Rasul, mas tem outros, mas Khadim Rasul era uma grande pessoa também, que teve dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam bem: إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة التباقي. Ele teve esse patamar de fé muito grande. Lubbi munawwirun bi nuril wahyi wa qada li khairul ulumil muhyi. Ele fala assim: إذا كتبت, toda vez que eu pego o calamo a escrever, o arsh, o trono, está balançando, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo sabbih, tasbih, adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Então mostra a qualidade dessa pessoa, elevação espiritual dessa pessoa. Lubbi munawwirun bi nuril wahyi. A minha inteligência, ela foi iluminado pela luz da revelação. Wa qada li, Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu o que há de melhor de conhecimento, aquele que faz viver. إلى توالف يقود الله
anwaru la ilaha illallah. Na minha escrita, Allah subhanahu wa ta'ala dirigiu a luz da palavra la ilaha illallah. E tem muitas outras coisas, né? Então esse tipo de pessoas tem, que são nossas referências. Vamos seguir essas pessoas, vamos ler essas pessoas, inshallah. Para não alongar, na próxima vez a gente continua nosso assunto trazendo os outros imam, Imam Shafi'i, Imam Nawawi, para esclarecer. هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت لا إله إلا الله أنت الغني ونحن فقراء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظيم ذاتك في كل وقت وحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.